No dia 5 de novembro de 2021, o bimotor turbohélice Beechcraft King Air, prefixo PT-ONJ, decolou de Goiânia com destino ao aeródromo de Ubaporanga, em Minas Gerais. A bordo, 5 ocupantes, incluindo uma das maiores vozes da música contemporânea brasileira, Marília Mendonça. O voo transcorria sob condições meteorológicas perfeitas, sem nenhuma falha mecânica ou chamada de emergência registrada pelos radares do controle de tráfego aéreo. Tudo apontava para uma operação de táxi aéreo padrão e segura. No entanto, na fase crítica de aproximação, uma decisão de pilotagem e uma armadilha geográfica invisível a olho nu selaram o destino da aeronave. A 4.600 metros da pista, o King Air interceptou uma linha de transmissão letal e não sinalizada. O que se seguiu foi uma das tragédias mais chocantes da aviação recente. Você está assistindo ao Dante Reconstrói, o canal dedicado a dissecar eventos históricos, tragédias biográficas e acidentes notórios através de uma ótica estritamente documental, técnica e pericial. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim compreender a cadeia de eventos, as variáveis ambientais e os fatores humanos que alteram o curso da história de forma irreversível. Neste episódio, analisamos o voo do PT-ONJ e os laudos oficiais do CENIPA para entender como a perda de Marília Mendonça e de outros 4 ocupantes escancarou falhas sistêmicas na aviação. Antes de iniciarmos a cronologia detalhada, precisamos do seu apoio para manter o rigor das nossas produções. Se você busca conteúdo histórico baseado em fatos verificáveis e análises periciais densas, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Vá até os comentários e escreva de qual estado e cidade você está acompanhando esta reconstrução técnica. A partir de agora, focaremos nos fatos consolidados: a máquina, a tripulação, a topografia de Caratinga e a física implacável do impacto. Acompanhe os fatos. O Beechcraft King Air C-90A é um projeto aeronáutico mundialmente aclamado por sua confiabilidade em pistas curtas e rotas regionais. A unidade PT-ONJ possuía certificados de aeronavegabilidade válidos e manutenção rigorosamente em dia, impulsionada por motores Pratt & Whitney, operando dentro de todos os parâmetros exigidos. O histórico mecânico da máquina era impecável, não apresentando qualquer anomalia crônica que restringisse a operação daquela tarde. A logística da viagem exigia precisão. Devido à agenda intensa de apresentações de Marília Mendonça, a utilização do táxi aéreo era uma ferramenta essencial de produtividade. A aeronave transportava apenas bagagens pessoais leves, equipamentos de mão e os 5 ocupantes: a cantora, o produtor Henrique Ribeiro, o assessor Abiciele Silveira e a tripulação, mantendo o centro de gravidade perfeitamente dentro do envelope estrutural do fabricante. No comando, 2 profissionais com currículos extensos: o piloto Geraldo Martins de Medeiros, com mais de 5.600 horas de voo, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Embora experientes, o relatório oficial apontaria que a familiaridade específica do comandante com aquele modelo exato e com o aeródromo particular de Caratinga era limitada. Na aviação, a ausência de memória visual de uma pista complexa afeta diretamente o tempo de reação em aproximações manuais. A fase de cruzeiro ocorreu em total normalidade. Voando sob as aerovias de nível inferior do centro-oeste ao sudeste, o radar primário e secundário registrou altitude e proa consistentes. Vídeos gravados na cabine atestam uma atmosfera relaxada e profissional, sem indícios de turbulência ou desconforto, confirmando que a dinâmica entre a máquina e a navegação era rotineira e segura. O cenário começou a mudar à medida que o PT-ONJ se aproximava do Vale do Rio Doce e transitava para as regras de voo visual, VFR.
Sob a luz clara das 15 horas, a tripulação iniciou a coordenação de rádio em frequência livre, informando a outras aeronaves o ingresso no circuito de tráfego de Ubaporanga. A aeronave foi configurada para a descida sem qualquer desvio mecânico. A ruptura da normalidade técnica estava prestes a ocorrer, motivada exclusivamente pela percepção do terreno. O aeródromo de Ubaporanga, incrustado no relevo acidentado de Minas Gerais, exige aproximações cirúrgicas, com colinas restringindo o espaço aéreo seguro. O King Air iniciou o circuito de tráfego, mas o comandante tomou uma decisão crucial. Estendeu a perna do vento, muito além da distância habitual. Em vez de curvar próximo à cabeceira, a aeronave voou quase 5 quilômetros para longe do aeródromo, saindo da zona de proteção delimitada e monitorada pela ANAC. Peritos indicam que o piloto, possivelmente buscando uma rampa de descida mais suave, devido à falta de familiaridade com o local, tentou criar uma reta final mais longa. Essa escolha levou o PT-11J a sobrevoar o Vale de Piedade de Caratinga, uma depressão de vegetação densa. Para manter o contato visual com a pista distante, a aeronave foi forçada a baixar drasticamente sua altitude, inserindo-se em um perigoso corredor geográfico. Cruzando esse vale exato, sustentada por torres camufladas nas colinas laterais, repousava uma linha de transmissão da CEMIG de 69.000 volts. Como os cabos estavam fora da zona de proteção teórica do aeródromo, a concessionária estava legalmente isenta de instalar as esferas de sinalização visual laranjas e vermelhas. O obstáculo ocupava o espaço aéreo inferior exatamente na mesma altitude da aproximação do bimotor. Criou-se então uma ilusão de ótica letal. O cabo para-raios, com apenas 3/8 de polegada de diâmetro e coloração cinza, misturou-se ao fundo escuro da floresta e às sombras da tarde, a mais de 160 km por hora. E sem indicativos nas cartas de aproximação visual, o obstáculo era fisicamente indetectável para o olho humano. O sistema cognitivo da tripulação não teve tempo hábil para processar o perigo. Nos segundos finais, a aeronave mantinha uma trajetória descendente e alinhada, com provável configuração de trens de pouso baixados, o que aumentava a área de exposição. Voando reto e nivelado, o King Air e o cabo de alta tensão passaram a ocupar o mesmo espaço físico. Em uma fração de segundo, a física do voo seria irremediavelmente destruída. Às 15h30, o trem de pouso e a asa esquerda colidiram com o cabo para-raios. A força cinética colossal tensionou o aço até o limite, transformando-o em uma âncora que enroscou no motor esquerdo. Essa intervenção abrupta arrancou o propulsor de seus suportes e rasgou a superfície de controle, resultando em uma perda imediata e assimétrica de sustentação aerodinâmica. Sem controle, o avião sofreu uma guinada violenta e o nariz mergulhou. Em uma atitude irrecuperável, a máquina deixou de voar e passou a cair em trajetória balística, chocando-se de frente contra o leito rochoso de uma cachoeira. A brutal desaceleração gerou forças G que excederam o limite suportável pelo corpo humano, resultando no politraumatismo, fatal e instantâneo de todos os 5 ocupantes no momento do impacto. Os moradores que ouviram o estrondo não relataram fogo. O rompimento dos tanques ocorreu sobre a água corrente, que dissipou o querosene antes que as peças superaquecidas causassem uma explosão. O corpo de bombeiros, ao acessar o local acidentado, encontrou a fuselagem destruída pela deformação mecânica e confirmou os óbitos ainda na fase inicial do resgate. A perícia do CENIPA encontrou o fragmento do cabo de aço enrolado no eixo da hélice esquerda, selando a causa material da queda. A investigação exaustiva descartou falhas de motor ou sabotagem, classificando o evento como safe hit, colisão com o solo em voo controlado. O relatório destacou a legalidade da infraestrutura da CEMIG, mas apontou a decisão de prolongar a aproximação em uma área de relevo não mapeada como o estupim da tragédia. O desastre revelou um ponto cego, letal na legislação aeronáutica e elétrica brasileira, impulsionando debates
urgentes sobre a obrigatoriedade de sinalização de cabos em vales. A perda do PT-1J encerrou-se nos autos como a trágica intersecção entre o julgamento humano sob pressão, a topografia implacável e o fenômeno da camuflagem visual. A análise pericial do voo PT-1J nos mostra como o rigor na aviação não permite margens para desvios visuais. A aeronave estava em perfeitas condições, mas a decisão operacional de alterar o circuito encontrou uma armadilha estática e legalmente invisível. A tragédia moldou novas recomendações de segurança de voo, provando que ocorrências devastadoras são os catalisadores dolorosos que forçam a modernização de normativas. O Dante reconstrói e conclui aqui o dossiê deste evento que alterou o cenário cultural do Brasil para sempre. O registro técnico garante que a sucessão dessas falhas sirva como alicerce para que outros não cometam os mesmos erros. Continue acompanhando o canal para mais reconstruções documentais baseadas em evidências fáticas. Até o próximo arquivo.